pessoal, bem-vindo de volta à disciplina de Físico-Química 2 do curso de Licenciatura em Química do IFMA, campus São Luís Monte Castelo. Hoje nós vamos falar da unidade 2 do curso e nesta aula nós vamos falar de equilíbrio em células galvânicas. Nesta aula nós vamos cobrir os seguintes tópicos. Vamos falar de sistemas eletroquímicos, vamos cobrir equilíbrio em sistemas eletroquímicos, células galvânicas, equação de Nernst e potenciais de eletrodo padrão. Os objetivos desta aula são compreender os conceitos e as definições envolvidos no equilíbrio em células galvânicas, bem como calcular potenciais padrão de eletrodo. Bom, o primeiro passo para entender eletroquímica é saber como os sistemas eletroquímicos funcionam. Então, no sistema eletroquímico sempre vai haver uma diferença de potencial devido à separação das cargas. Aqui nós temos três exemplos. Nesse primeiro nós temos o sistema de KCl, onde nós temos equilíbrio entre cargas de íons potássio e de íons cloreto. Então nós temos aqui uma membrana seletiva a íons potássios. Em algum momento esses íons potássios poderiam vir para a esquerda, por exemplo, deixando aqui com excesso de carga positiva e aqui um excesso de carga negativa devido à concentração dos elementos. Então aqui nós teríamos uma diferença de potencial elétrico. Aqui nós temos uma barra de zinco submersa numa solução de sulfato de zinco. À medida que ocorre a oxidação do zinco, espécies de zinco 2+ vão para a solução e aqui fica carregada ela negativamente. Então nós teríamos aqui também uma diferença de potencial eletrostático. Então nós temos aqui o equilíbrio, onde as espécies de zinco no metal ficam em equilíbrio com as espécies de zinco na solução e vice-versa. O terceiro exemplo seria uma barra de cobre em contato com uma barra de zinco. Se aqui tivesse uma pasta, por exemplo, uma pasta iônica, aqui poderia ocorrer a oxidação do zinco, deixando esse lado aqui negativo, positivo, e esse lado aqui negativo também teria uma diferença de potencial. Então, o sistema eletroquímico ele é definido como a transferência de carga entre duas fases devido à diferença de potencial elétrico. Vale lembrar que alguns fatores, como orientação, polarização das moléculas, dissolvente e distribuição não uniforme de cargas também contribuem para o potencial. Bom, pessoal, o sistema eletroquímico ele se dá quando a gente tem um fluxo infinitesimal de corrente elétrica. Então, quando isso acontece, nós temos que a energia interna da fase ela vai se alterar com a espécie e isso também vai alterar as equações termodinâmicas do sistema. Então, considera aqui um sistema hipotético onde a gente tem o equilíbrio e adiciona n mol de uma determinada espécie, tá? dn mol, ou seja, uma variação infinitesimal, a gente chega nessa expressão aqui para a energia interna. Bom, se o sistema é real e tem transferência de carga, então a gente inclui mais um fator, que é este fator aqui do potencial elétrico. Trabalhando nessa expressão, a gente chegaria nesta expressão aqui, que seria o potencial eletroquímico em função do potencial químico e do potencial elétrico. No equilíbrio entre as fases, os potenciais eletroquímicos deveriam ser iguais, trabalhando nesses potenciais eletroquímicos e considerando sistemas sem diferença de potencial e sem cargas, o potencial eletroquímico se transformaria simplesmente no potencial químico. No equilíbrio, o somatório do potencial eletroquímico vezes o coeficiente estequiométrico é igual a zero. Trabalhando em cima do potencial e considerando que os componentes estão na mesma fase, então este somatório seria em função apenas do potencial químico. Então também aqui a gente tiraria a dependência do potencial eletroquímico. Bom, então os dispositivos mais estudados dentro da eletroquímica são as células galvânicas. Então, numa célula galvânica, a gente vai ter uma reação redox acontecendo espontaneamente, gerando corrente elétrica. Essa corrente elétrica a gente pode utilizar para realizar trabalho. Então, se a gente coloca aqui uma determinada resistência entre dois terminais, essa resistência ela é infinita, nós podemos medir o potencial eletroquímico desta célula. Os terminais que ligam esta fonte de Fein, eles devem ser idênticos, para que com isso os potenciais extras se cancelem, simplesmente por ter materiais diferentes, tá? Bom,
Nós temos aqui dois eletrodos, um de zinco e um de prata, e eles estão ligados por terminais de cobre. Então, olha só, se eu aplico aqui o potencial eletroquímico dos dois lados, a gente vai ter um equilíbrio. Se a gente abre a expressão do potencial eletroquímico, a gente vai encontrar que o potencial elétrico do terminal da direita é igual ao potencial elétrico do terminal da esquerda. Isso aqui não vai ter diferença de potencial, tá? Isso indica que, embora que entre o zinco e a prata ocorra algum potencial, isso acaba sendo não lido pelos terminais. Tá? Então, a célula galvânica ela vai ter este formato aqui, onde a gente vai ter um eletrodo na esquerda e um eletrodo na direita. Aqui vai acontecer a oxidação e aqui a redução. E eles vão estar ligados por terminais. Esses terminais eles podem se ligar e, enfim, aproveitar a energia gerada para realizar trabalho. Nós vamos ter também sempre uma solução que ela é impermeável a elétrons, então o elétron que é gerado no eletrodo ele não pode passar para a fase eletrolítica, podendo dessa forma ser aproveitado. Tá? Então, os íons eles vão para a solução, porém os elétrons eles ficam na placa, tá? E isso acaba gerando uma diferença de potencial. Já a célula galvânica mais didática, né, mais estudadas em termos didáticos, é a célula de Daniell. Então, a célula de Daniell ela é constituída por um eletrodo de zinco e um eletrodo de cobre, tá? E uma membrana porosa. Essa membrana porosa, uma barreira porosa, ela vai permitir a passagem de íons da direita para a esquerda. Isso porque, à medida que a corrosão na placa de zinco acontece, espécies de zincos vão para a solução, zinco 2+, vão para a solução, e vai chegar um momento em que aqui vai estar muito carregado positivamente, portanto, como os elétrons vão estar vindo para esse lado, a tendência é que os íons Zn2+, passem para esse lado aqui. O mesmo acontece por SO4 2-. Como o cobre vai sair da solução para a placa de cobre, então vai ficar um excesso de SO4 2- aqui, e a tendência é ele passar para o lado esquerdo. Tá? O potencial da célula de Daniell poderia ser este aqui, onde levaria em consideração os vários contatos entre a solução e a placa, entre a placa e o terminal, entre os terminais. Porém, o que mais importa, né, a maior contribuição seria o potencial da solução de zinco e a placa de zinco, e o potencial do eletrodo de cobre e a solução de sulfato de cobre. Se a gente junta esses terminais, aconteceria uma reação de oxidação, onde na oxidação seria a oxidação do zinco, e uma reação de redução, onde a redução seria a redução dos íons 2+. Tá? Essa aqui seria a equação global da pilha. Bom, as células eletroquímicas elas podem ser organizadas de uma maneira simplificada, e isso a gente dá o nome de diagrama de células. Esse diagrama de células ele segue algumas dessas normas aqui. Então, nós temos aqui que uma linha vertical ela vai indicar a fronteira entre as fases. Se eu tiver uma linha tracejada, ela vai indicar a fronteira entre dois líquidos miscíveis. Ou duas barras, se eu estiver trabalhando com uma célula eletroquímica dividida por uma ponte salina. E a gente vai usar a vírgula quando tiver a mesma espécie. E a oxidação ela sempre vai estar na esquerda, e a redução sempre vai estar na direita. Então aqui nós temos a pilha de Daniell, aqui na esquerda está o zinco onde ocorre a oxidação, portanto anodo, e aqui nós temos o cobre se reduzindo, portanto o catódo. Tá? Então o diagrama de célula para essa pilha ficaria terminal de cobre, barra de zinco e a solução de sulfato de zinco, 3 pontinhos aqui ou traços, né, indicando que seria uma barreira porosa, depois sulfato de cobre e o eletrodo de cobre. Como o terminal de cobre é o mesmo material, aqui separa por vírgula. Via de regra, os terminais eles acabam não sendo considerados, portanto, o diagrama de célula para a pilha de Daniell ficaria dessa maneira aqui. O potencial a gente pode calcular como sendo o potencial da direita menos o potencial da direita, ou melhor, mais fácil de trabalhar, potencial do cátodo
do cátodo menos o potencial de redução, menos o potencial de redução padrão do anodo. Isso aqui é sempre maior que zero, então se a gente for aplicar o potencial para a célula de Daniell, vai dar esse potencial padrão aqui. Bom, a equação de Nash ela é utilizada quando a gente tem soluções ou sistemas fora da condição padrão. E a equação de Nash ela sempre vai trabalhar com a atividade das substâncias. Tá? Então ela envolve duas equações que a gente já conhece, uma que leva em função o potencial da célula e a outra que leva em consideração a atividade da espécie. Então se a gente trabalha nessa equação, a gente chega nessa expressão aqui, que é a equação de Nash. E veja só, como o potencial padrão ele está em função da constante de equilíbrio, a gente pode reorganizar essa expressão e verificar que a equação de Nash, além de mostrar o potencial padrão, ela mostra uma condição de equilíbrio. E aqui a gente pode ver as várias situações das situações de equilíbrio, fora de equilíbrio, com o valor do potencial padrão. Os potenciais padrões das células eles podem ser calculados em função do EPH, que é o eletrodo padrão de hidrogênio. Por convenção, ele sempre é o compartimento da esquerda. Tá? Essas condições padrão, se eu estiver trabalhando com pressão, essa pressão tem que estar a 1 bar. A temperatura tem que ser ajustada a 298 kelvin. E se eu estou trabalhando com meio aquoso ou líquido, eu tenho que trabalhar numa concentração de 1 mol por litro. Tá? Então, uma vez feito isso, a gente pode tabelar os valores sempre na forma de potencial padrão de redução. Tá? Então, nós temos aqui esse exemplo que a gente viu agora há pouco, onde nós temos aqui uma célula de Daniell. Se eu troco esse eletrodo de zinco por EPH, então eu acabo tendo um sistema padrão. No caso para o cobre, como que ficaria a determinação do potencial padrão? Nós teríamos aqui um terminal de cobre e um eletrodo de platina. E nós teríamos aqui a oxidação do hidrogênio gasoso. E nós teríamos a redução do cobre. Então essa aqui seria as meias reações. Então aqui nós temos a reação de oxidação do hidrogênio. E aqui a reação de redução do cobre e a reação global. Os elétrons se cancelam, portanto a gente chega nesta expressão aqui. Ao medir o potencial dessa célula, a gente encontraria um valor de 0,34 volts. Agora, o EPH sempre tem valor igual a zero, então é convencionado, por definição, que o valor do potencial padrão do eletrodo padrão de hidrogênio é igual a zero. Neste caso, este valor lido de potencial padrão ele refere apenas ao potencial do cobre. Tá? Então é assim que se determina e pode inclusive construir uma tabela com vários potenciais padrão. Então nós temos aqui o eletrodo padrão de hidrogênio. Veja que nós temos espécies com potencial padrão de redução positivo. Então o hidrogênio sempre vai estar na esquerda, sempre vai ser o anodo da minha célula. Se eu tiver potenciais positivos, isso quer dizer que a redução acontece espontaneamente. Se eu tiver potenciais negativos, isso quer dizer que a redução não acontece espontaneamente, seria necessário gerar energia. Então aqui fica negativo porque o EPH sempre está na esquerda. Então quando a gente faz essa conversão, esse valor dá negativo. Tá? Se eu não quiser trabalhar com potencial ou se não for possível trabalhar com EPH, como é que eu faço para determinar potenciais padrão? É possível? Acho que sim, a gente sabe que isso é possível, né? Então, se eu tenho esta célula aqui, como que eu faria para determinar o potencial padrão? A gente já sabe, seria simplesmente utilizar os potenciais padrão de redução. Mas, aqui na fisicoquímica, a gente se interessa em mostrar como que isso acontece, né? Então, como que ficaria isso? Então, veja só. Aqui nós temos o padrão EPH para o cobre. Tá? Então, nós temos aqui a redução do cobre. Aqui nós teríamos um potencial de 0,34 volts, né? Que a gente viu agora há pouco. E aqui nós temos o padrão EPH para o galho. Então, a redução do galho aqui seria negativa, seria mais ou menos 0,55 volts. Então, veja só, aqui o galho ele não tem a redução espontânea, seria necessário produzir energia, seria necessário fornecer energia. Agora, eu quero que o galho se reduza.
Estou combinando aqui com o eletrodo de cobre. Então veja só, nós teríamos estas expressões. Então aqui a gente utilizaria um fator multiplicador para cancelar os elétrons. E se eu quero que o galho se reduza, então o cobre tem que se oxidar. Então essa aqui seria a expressão para o cobre. Aqui nós teríamos uma energia de Gibbs associada e aqui uma energia também de Gibbs associada, porém com sinal trocado, já que a gente está trabalhando aqui com o inverso do cobre, tá? A expressão total seria essa e a gente teria um ΔG total. Agora, ΔG ele é menos NFE. Ao fazer essa substituição aqui nesta expressão e cancelando os iguais, ou seja, o número de elétrons e a constante de Faraday, a gente chegaria nesta expressão aqui. Ou seja, bastaria a gente utilizar o potencial do cátodo menos o potencial do anodo. Fazendo isso para o nosso sistema, a gente encontraria aqui um valor de menos 0,888 volts, tá? Então, se a gente tiver um determinado paradoxo, é possível calcular o potencial global sem precisar combinar com o EPH. Então, é por isso que a gente utiliza diretamente os potenciais padrão de redução.